Uma floresta preservada pode esconder muitas belezas, entre elas os pássaros, com suas diferentes cores, cantos, comportamentos. E tem uma profissão que foi criada só para contemplar esta beleza. Confira! A dificuldade valoriza a busca. Caminhamos por alguns metros e até quilômetros, até que surge um primeiro sinal. Soa como música. Celular e caixinha de som em mãos, refletindo um cantar de pássaros semelhante ao que escutamos. E então ficamos em silêncio. O Glauco, que é biólogo e trabalha com licença ambiental, tem no birdwatching uma paixão. Demanda paciência. Ele olha mais um pouco até que um vulto aparece em cima de um ramo. Arisco pula de galho em galho, nos impossibilitando de captar a cena. Dá um verdadeiro baile nas nossas câmeras. A atividade de observação de aves teve início de forma natural ainda na infância. Por sorte, quando eu entrei na universidade, existia um laboratório focado nessa parte de ornitologia, né? A ornitologia é a ciência dentro da biologia que estuda as aves. Então eu entrei nesse laboratório e ali tinha pessoas mais experientes, né, que já executavam um trabalho há muito mais tempo. E aí eu consegui contato com eles e fazer os primeiros campos, né, as primeiras saídas a campo e tudo mais, e é ali que se iniciou. De lá para cá, Glauco mudou-se de cidade, de Brusque para a Amazônia e mais recentemente para Taió, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em busca de uma vida melhor, mas também à procura de áreas preservadas como esta. Hoje, além de um passatempo, a atividade que envolve muita curiosidade e o estudo científico também se tornou uma de suas profissões. Além de observador, ele também trabalha como guia, auxiliando outras pessoas a fazerem o mesmo. Existem várias pessoas que vivem exclusivamente disso, né? E tem as pessoas que fazem isso por hobby, né? Tem essas atividades profissionais paralelas e executam isso como um hobby de fim de semana, para desestressar, para ir para a floresta, né? Para respirar ar puro, né? Ouvir só as aves. E aí entra um dos inúmeros benefícios que podemos elencar com a observação de aves. O bem-estar que a beleza dos pássaros, mesmo tão pequenos, podem causar a quem se interessa pelo assunto. As pessoas se tornam mais calmas, elas aprendem a desacelerar um pouco, a desenvolver mais essa capacidade contemplativa das coisas, né? Que isso tem se perdido bastante com a vida moderna, que é tudo muito acelerado, temos muitos compromissos sempre, né? Muitas tarefas para serem executadas rapidamente. Então, vir para um espaço como esse, né, e focar a sua atenção em aves é uma coisa que faz ter uma nova percepção da vida. E a observação de aves traz benefícios muito maiores do que se vê aos olhos. É através desta atividade que é possível registrar aves ameaçadas de extinção e também descobrir quais e quantas aves habitam nesta região. Mas é um trabalho totalmente feito de forma voluntária, né? Apenas porque a gente tem esse anseio, essa paixão por coisas da natureza, conhecer o maior número de espécies, tanto de aves, não apenas aves que a gente estuda aqui, né? Mas também borboletas, mamíferos, plantas, de certa forma, né? No Brasil, existem quase 2.000 espécies, algumas catalogadas pelo Glauco. E para fazer esse trabalho, além de olhos atentos, também é preciso fotografar, coisa que o observador sabe fazer bem. Desde as mais coloridas até as mais neutras, que segundo o biólogo costumam ser as espécies mais raras ou difíceis de encontrar durante a observação. Para fazer a observação, além de conhecimento, também é importante se atentar a alguns detalhes. A começar pela vestimenta, que deve ser neutra. É o tipo de vestimenta que se vai para campo, não que a vestimenta vá atrair aves, mas não vai inibir, né? Roupas com cores muito chamativas, muito coloridas, né? Porque na natureza, cores muito chamativas geralmente representam perigo, né? É um sinal de alerta, não se aproxime. Agora, falando especificamente das aves, elas são muito visuais. Então elas enxergam cores muito mais profundamente do que nós. Outra questão é o próprio canto dos pássaros. São inúmeros, mas é preciso identificar corretamente suas notas, ritmos e velocidades para saber atraí-los. Eu sei, não vou dizer que todos, mas praticamente todos, né? E isso é por repetição. Repetição, é ouvir, 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 ouvir.
No início, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu realmente estudava. Eu sentava, na época não tinha... hoje existem sites onde a gente consegue baixar os cantos das aves, mas na época que eu iniciei, tinha que se comprar CD disso. Então eu comprei os CDs, botava em casa como se eu fosse ouvir música. Ouvia várias vezes, repetia e até memorizar. Após identificar o canto e o dono dele, os observadores costumam utilizar de uma técnica conhecida como playback, mostrada no início da reportagem, que consiste em tocar o canto de uma determinada espécie para que ela seja atraída para observação ou fotografia. Porém, ela é uma técnica que tem que ser usada com bastante ressalva, tá? Porque já tem vários estudos mostrando que isso pode interferir futuramente na reprodução dessas espécies. Porque aquela espécie entende que existe um outro indivíduo da mesma espécie disputando um território com ela. E isso pode interferir na taxa reprodutiva, posteriormente, durante a estação reprodutiva. Isso definitivamente não falta para um bom observador de aves, dispostos a atrair o melhor do que este cenário tem a oferecer. Uma mistura de sensibilidade, conhecimento, paciência e muito amor às maravilhas da natureza.